Boa noite, estamos começando mais um curso de filosofia aqui. Hoje nós vamos falar sobre simplicidade. Simplicidade talvez seja a mais leve das virtudes. Simplicidade é uma vida sem disfarces, sem enfeites. É uma vida que consegue fazer com que nós nos percebamos como nós somos. Vamos ver como alguns filósofos trabalham essa temática da simplicidade. O que é isso? O que é ter essa leveza na complexidade? Porque o mundo é complexo, mas a gente pode ser simples diante da complexidade do mundo. Deixa eu só saudar as pessoas que estão entrando aqui. Boa noite, Adriana, Silvia. Boa noite, Perla. Boa noite, Creuza. Boa noite, Juzenir, Marta, Paula. O pessoal do Face entrando, do Insta entrando. Simplicidade, olha que bonito, fala sobre simplicidade no dia de Nossa Senhora de Fátima, né? 13 de maio, aquela música antiga das nossas infâncias, 13 de maio, na cova da Iria, quando a Virgem Maria, né? No céu aparece a Virgem Maria, a 3 pastorinhos cercadas de luz. Por que Fátima tem uma relação profunda com a simplicidade? Porque foi na simplicidade de cada uma daquelas crianças, né? Francisco, Lúcia e Jacinto, que Nossa Senhora trouxe uma mensagem de amor, de paz, de encantamento, de crença na vida. A simplicidade que encontra ali aquelas crianças com o coração puro, dispostas a ouvir, a perceber a mensagem que ela ia deixar. Simplicidade. Simplicidade. Estou esperando as pessoas entrarem aí para a gente aprofundar um pouco no tema aqui. Léo, seja bem-vindo. Simplicidade. Vamos ser simples. Vamos descomplicar. A minha mãe faria 85 anos, a mãe da Rubineide. Um abração aqui para o meu amigo, irmão Franklin. Que honra ter você aqui. Esse cara é muito do bem. Obrigado. Então vamos lá. Vamos tentar pegar alguns conceitos filosóficos dessa palavra simplicidade. Talvez o primeiro desafio para os filósofos, e alguns criticam muito os filósofos contemporâneos porque são muito difíceis de serem compreendidos, é que falta uma compreensão na linguagem desses pensadores. Se eu acredito na simplicidade, por que eu escrevo de uma forma tão rebuscada assim a ponto de que ninguém entenda aquilo que eu estou escrevendo? Por que eu não consigo trazer uma linguagem que possa chegar mais perto de qualquer pessoa para que ela tenha compreensão do que é isso? E eu acredito profundamente numa filosofia da simplicidade, que você possa buscar os grandes ensinamentos, os grandes pensadores, mas trazer isso de uma forma que as pessoas consigam compreender. Jesus era um mestre de explicar coisas complexas de maneira simples. O que é uma parábola? Quando ele contava uma parábola. Olha a quantidade de ensinamento, quantidade de verdade, de profundidade que há numa parábola. Qualquer parábola que a gente pegar de Jesus, a gente vai ver o significado do que é ser simples no complexo. A natureza humana ela não é simples, ela é complexa. Se você quiser biologicamente explicar uma flor, não é tão simples você explicar uma flor. Mas é simples você ver uma flor. É simples você sentir uma flor. É simples você perceber uma flor. É complexo, talvez, nós imaginarmos o funcionamento das nossas emoções, da nossa razão, do nosso cérebro. Mas como é que diante desta complexidade toda eu encontro essa pureza de alma, essa leveza, a não existência de máscaras? Viver simples significa viver sem disfarces. Spinoza diz isso. Quando eu elaboro muito aquilo que eu estou dizendo, quando eu começo a contar histórias demais, quando eu busco explicações e eu vou me perdendo no terreno nebuloso das explicações. Por quê? Porque eu quero esconder alguma coisa. Eu quero usar alguma máscara naquele momento.
Alguém me surpreendeu, alguém me viu fazendo alguma coisa errada, e aí eu não quero tocar naquele assunto, eu quero ir para um outro assunto, eu quero confundir a pessoa, ou eu minto, ou eu vou para um lado, para o outro lado. Perdi a inocência, perdi a simplicidade. Quando a gente pensa, a visão de Spinoza, na contemplação do homem com a natureza, quando a gente pensa na nascente, a água sempre é pura na nascente. Ela é pura, ela tem a temperatura ideal, ela é limpa. De repente, sujeiras vão se acumulando ali. Ela perdeu a sua simplicidade. Agora ela é complexa. Aquela água que deveria ter só hidrogênio e oxigênio, agora ela tem uma quantidade imensa de outras substâncias que vão se misturando a ela. A simplicidade, minha gente, é ter um olhar para a vida. É muito interessante que algumas pessoas dizem que a pessoa que é muito... O simplório não significa a mesma coisa que o simples, é um outro conceito, não necessariamente negativo. Mas a pessoa que tem a virtude da simplicidade é uma pessoa que ela não é descuidada, ela é descomplicada. Eu descomplico a minha vida. Eu desenvolvo uma coisa. A linguagem de Nietzsche não é uma linguagem simples, mas quando ele fala do amor pelo momento em que eu estou vivendo, ele chama isso de amor fati. Amor pelo fato presente. Amor fati. Uma pessoa simples, ela tem um profundo amor fati por aquilo que está acontecendo naquele momento. Eu me despreocupo com outros elementos para viver aquele momento presente. Eu sou complexo, eu sou confuso, eu sou atrapalhado, eu sou preocupado, eu conto coisas demais quando eu estou preso ao meu passado, então eu estou querendo esconder alguma coisa, eu estou com medo que descubra alguma coisa, eu menti para uma pessoa, agora encontrei outra pessoa que pode desmentir aquela imagem, eu estou todo confuso por alguma coisa que eu fiz no meu passado, ou eu estou pensando no futuro. O amor fati, na visão de Nietzsche, é assim, esquece um pouco o seu passado e esquece um pouco o seu futuro. Pensa no fato, naquilo que você está vivendo. Silvia, você está num jogo de futebol, por exemplo, esquece o passado e o futuro. Pensa ali, naquilo que você está vivendo. Ela pergunta se ser humilde ou se ser simples é a mesma coisa. São duas palavras de origem diferente, né? A humildade vem de humus, de terra. É uma visão de que eu sou igual às outras pessoas. Então, a humildade, na verdade, ela é o contrário do orgulho, da arrogância. E a simplicidade é o contrário da complicação. É o contrário da quantidade de coisas que eu acumulo dentro de mim mesmo e que vão fazendo que eu vá me perdendo. Eu acabo me perdendo de mim mesmo e eu preciso me reencontrar. E eu só consigo me reencontrar na simplicidade que está em mim. A simplicidade, vamos voltar aqui no Nietzsche um pouco, quando eu tenho esse olhar para o amor fati, para o momento em que eu estou vivendo, e eu consigo sorver a poesia de cada momento da minha vida. Se eu acredito que os momentos passam, que eles não se repetem, que um instante não é igual a outro instante, que aquilo que eu estou vivendo eu nunca mais vou voltar a viver. A gente vai falar sobre luto daqui a alguns dias. O conceito do luto é eu tenho um luto por pessoas que eu amo que se foram, eu tenho luto por histórias que terminaram, mas eu tenho um luto pelos instantes que se foram e que não voltam mais. Eu não consigo voltar ontem, antes de ontem. Eu não consigo voltar 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás. Eu não consigo ter a força que eu tinha 10 anos atrás, a agilidade que eu tinha 20 anos atrás. Eu não consigo ter a pele que eu tinha 10 anos atrás. Eu não consigo. Exatamente porque os instantes não se repetem, é que eu tenho que olhar para o momento em que eu estou vivendo e sorver a poesia de cada momento, a beleza de cada momento. Aproveitar o que eu estou tendo naquele momento, naquele instante. Como se eu fosse morrer, isso é uma colocação de Nietzsche também, amanhã. O tempo todo que eu vivo esse amor fati, assim, não se preocupe com amanhã, porque você não sabe se você vai estar vivo.
Para que se preocupar com alguma coisa que você não sabe se você vai continuar a existir? Olha os pássaros do céu e os lírios do campo. Não é lindo isso? Essa mensagem evangélica? Eles se preocupam com o quê? Os pássaros que estão cantando, voando. Olha a beleza dos lírios do campo. Mas eles estão despreocupados na dimensão de que não há complicação na beleza desse universo que eu vejo e que eu posso fazer parte dessa beleza, que eu posso construir a minha parte nessa beleza. O simples, minha gente, está ligado a uma palavra muito bonita, que é cotidiano. Mas não no sentido de rotina, ruim, não. Na beleza do cotidiano. Na beleza do amanhecer, na beleza do entardecer, na beleza das coisas que você faz, despreocupado de outras coisas. Se tomar café com alguém que você ama, se você perceber as canções singelas, são canções que se eternizaram porque tocaram em algum espaço dentro de você mesmo e você se permitiu isso. Você comer alguma coisa, amor fati, naquele momento você perceber a beleza daquilo que você está comendo. A gente acaba aprendendo a usar máscaras. A gente acaba aprendendo a dizer sim para um monte de gente que a gente não gostaria de dizer sim. E quando as pessoas são muito sinceras, você fala assim, nossa, mal educado, né? Podia ter dado uma desculpa, podia ter inventado uma história. Mas eu tenho que inventar uma história para quem eu amo e eu não quero fazer aquilo e eu poderia dizer com sinceridade? Não, não é mais simples. Não é mais simples. Então é interessante que alguns chefes de cozinha que dizem assim, olha, o difícil é fazer arroz com feijão, que é o simples. O resto você põe um pouco de queijo, mistura, coloca, vai, enfeita. Agora, se fazer o arroz, que é simples, de uma forma correta, talvez seja até mais difícil. Porque ali você não tem enfeites, adornos. O difícil é eu gostar da minha beleza do jeito que eu sou. Se eu só gosto de mim quando eu estou vestindo uma roupa tal, quando eu tenho uma maquiagem desse estilo, depois da plástica que eu vou fazer, disso. Não que as pessoas não possam se cuidar, isso não tem nada contra a simplicidade, mas é a percepção que é assim que eu vim. A simplicidade está ligada a uma nudez de alma. É a minha alma assim, do jeito que ela é. Você gosta dela do jeito que ela é? Fica comigo. Você só gosta dela com enfeites? Enfeite, você vai encontrar enfeites semelhantes em outras pessoas. Mas a minha alma você não encontra em nenhum lugar. Só é a minha alma. A sua alma, ela é só sua. Os enfeites que você usa na sua alma para seduzir outras pessoas também podem usar aqueles enfeites. E se as pessoas se aproximam de você pelos enfeites que você colocou na sua alma, eu estou usando enfeite na alma e não no corpo, porque eu estou usando enfeite como uma linguagem, não como um vestido, como um terno, mas como linguagem. Você está utilizando uma linguagem que não é sua, você está contando histórias que nem sempre são verdadeiras. Por quê? Porque você está querendo conquistar outras pessoas com aquilo que você está dizendo. Você aprendeu a ser complicado desde criança. Talvez o seu pai ou sua mãe, sem perceber, o seu pai ou sua mãe dizia assim, meu filho tira 10 em tudo, é um espetáculo. Aí você não tirava 10 e chegava em casa, seu pai falou, e aí? 10, pai? 10? Porque na sua cabeça que foi se complicando, deixou de ser simples, você entendeu que o seu pai só te amaria, só sentiria amor por você se você tirasse 10 em tudo. E o seu pai iria te amar de qualquer maneira, mas aí começou a complicar a minha cabeça. Então eu achava que para ser amado, eu tinha que dizer isso. Aí eu fui aprendendo a mentir em outras coisas, a contar vantagem, a contar para os meus amigos sobre o meu pai, que tem muito dinheiro, ou que é muito importante, ou que é isso, ou que é aquilo, porque eu comecei a imaginar, por alguma razão, que os meus amigos só gostariam de mim se eles soubessem disso. Aí eu fui para a vida profissional e comecei a contar vantagem num monte de lugar. E aí eu vou mentindo. E a mentira é o oposto da simplicidade. Porque a mentira vai fazendo com que eu use uma máscara em cima da outra. Máscara. E as máscaras deformam a nossa alma. A gente fica deformado com uma máscara. Não estou falando da máscara que a gente tem que usar agora. Estou falando da máscara de alma.
Eu ponho uma máscara em mim mesmo e eu não sei quem eu sou mais. Eu já contei tanta história para ser aceito. Mudei de cidade, eu queria ser aceito naquela sociedade ali, as pessoas não aceitavam. Aí eu comecei a inventar história, comecei a mentir, Não, eu venho de uma... A minha família foi muito importante em tal lugar. Quantas vezes a gente vê isso, né, nas séries, na literatura, e as pessoas elas estão mentindo não por serem maldosas, elas estão mentindo para serem amadas. A gente mente até para a gente mesmo. Uma coisa interessante que a gente analisa, né, na psicologia, na psicanálise, que chama memórias construídas. Eu construo uma memória de alguma coisa que não é real, mas eu já menti tanto sobre isso que agora eu não sei o que é verdade e o que é mentira. E eu minto para mim, às vezes, para justificar alguém que eu estou indo atrás, que eu insisto no amor de alguém que não me ama, e eu vou me perdendo nesse amor. A simplicidade, minha gente, é Quintana dizendo, é como beber água na concha da mão. É a pureza de tomar água na concha da mão. Isso é simplicidade. Eu escolhi um poeta que eu gosto muito e que a gente não usou nenhuma vez. Vamos ver se vocês vão gostar. Peguei alguns poemas dele, que é o Manuel de Barros, que é um poeta maravilhosamente simples. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é o maior quintal do mundo. Não é lindo? Isso é como o Fernando Pessoa falando do Tejo, que o Tejo é maior do que o rio, que o rio da sua aldeia é maior do que o Tejo, porque é o rio que corre na sua aldeia. O meu quintal é maior do que o mundo, porque é o meu quintal, porque é ali que eu vejo os meus passarinhos. A mãe, Manuel de Barros ainda, a mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Olha a simplicidade disso. Falei assim, não é tão simples, é complexo de entender essa história de vazio e de cheio. Não. Esvazie de tantas coisas que você carrega dentro de você e que não tem a menor importância. De tantos sentimentos errados que estão ocupando espaço dentro de você e que roubam de você a beleza da simplicidade. De tanta complicação que você coloca na sua cabeça. Para que complicar a vida desse jeito? Hoje eu falei com um amigo que, graças a Deus, né, arrumou um emprego, estava um tempo atrás, mas a mulher dele estava trabalhando e ele tinha, né, um outro emprego mais singelo, e ele, a semana atrasada, desesperado, eu falei assim, olha para as outras pessoas, você ainda tem uma fonte de renda, a sua mulher tem uma fonte... Não, mas eu estou muito desesperado, o que pode vir a acontecer? Eu falei, olha a idade que você está, calma. Calma, as coisas... Não é uma calma de que eu vou ficar deitado esperando acontecer, não é isso. Não é o descuidado, né? Mas é despreocupado, calma. As coisas vão se ajeitando. O rio vai correndo da maneira que tem que correr. Eu repito, a gente não deve ser desleixado. Não deve ser... Mas a gente precisa, amor fati, viver aquele instante, aquele pôr do sol, aquele beijo na boca, aquele amanhecer, aquele anoitecer, aquele café fumegante, aquele pão com manteiga, o que quer que você goste. Viva um pouco isso. Senão eu estou sempre de lamúrias e queixumes, né? Guimarães Rosa gostava dessa expressão. Que tristeza é uma vida em que a gente passa vivendo de lamúrias e queixumes, só reclamando. Mas eu quero pegar mais uma coisinha do Manuel de Barros. Já que a gente está hoje homenageando o Manuel de Barros. Aquele homem falava com as árvores e com as águas. Só isso já vale o poema. Aquele homem falava com as árvores e com as águas, ao jeito que namorasse. Todos os dias ele arrumava as tardes para os lírios dormirem. Usava um velho regador para molhar todas as manhãs os rios e as árvores da beira. Dizia que era abençoado pelas rãs e pelos pássaros. A gente acreditava por alto.
Assistira certa vez um caracol vegetar-se na pedra, mas não levou susto, porque estudara antes sobre os fósseis linguísticos e nesses estudos encontrou muitas vezes caracóis vegetados em pedras. Era muito encontrável isso naquele tempo. Até pedra criava rabo. A natureza era inocente. Olha aí, Manuel de Barros. Quem nunca leu Manuel de Barros, comece a pesquisar um pouco Manuel de Barros. Vale muito a pena. Porque essa singeleza da relação do homem com a natureza, a beleza que é isso. A gente fala muito de Mário Quintana, né? Tem uma frase dele que diz: sonhar é acordar-se para dentro, né? O simples, ele acorda para dentro. A Antônia está dizendo que tem muita gente que está ansiosa por conta dessa pandemia. Claro, é justificável isso. Tem gente apavorada. Eu tenho muitos amigos assim, né? Eu tenho muitos amigos artistas, por exemplo, pessoas que fizeram as minhas peças de teatro, tinha uma peça que ia estrear, que estão desesperados, assim, no sentido de agora. O artista ganha quando está no palco. Os que não têm contrato em alguma emissora, eles não estão no palco. Aí eu vejo outros artistas se mobilizando para ajudar esses outros artistas. Artistas fazendo máscara, artistas tentando fazer alguma coisa de produção de vídeo para conseguir sobreviver. É claro, a palavra desespero não é uma palavra muito boa para a gente, mas a gente tem uma intranquilidade. E diante dessa intranquilidade, eu tenho que buscar alguma coisa que me serenize, com simplicidade. Eu vou ter que mudar o meu padrão de vida? Talvez tenha que mudar o seu padrão de vida. Muitas pessoas tiveram um corte nos seus salários, mas talvez seja esse o momento de nós lutarmos primeiro pela vida. Sem vida não tem nem salário, né? Sem brigas ideológicas, sem ódios dos lados, mas uma compreensão do que é a vida, da dor que é para uma família perder alguém que ama e sem ter o direito de despedir. Eu já tenho alguns amigos que se foram. Tinha uma antiga professora minha que morreu sem despedidas. Falei com a filha dela, que chorou muito, né? Meia hora com o caixão ali. As pessoas isoladas e... É doloroso isso. Eu tenho um outro amigo que sobreviveu, eu tenho médicos, né, que eu conheço e que sofreram profundamente. Tem uma prima que está internada no Rio, que eu tenho rezado muito por ela também. É um momento muito complexo, muito difícil. Talvez uma das questões para a gente encarar isso com simplicidade é pensar assim, olha, não é só comigo. E não é só com a minha cidade, não é só com o meu país, é um mundo. É uma pandemia que chacoalhou o mundo, é um vírus silencioso que deveria fazer com que a gente fizesse um pouco mais de silêncio dentro da gente mesmo. E pensasse por que nós perdemos a simplicidade. Por que nós perdemos o poder de encantamento diante da natureza? Por que a gente perdeu olhos de ver? Eu não me encanto mais com a beleza que está ao meu entorno, no meu redor. Por que eu perdi isso? O que aconteceu comigo? Porque eu deixei de ser simples. Porque eu fui me complicando. Eu comecei a achar que só a sofisticação me daria felicidade. Eu comecei a achar que alguns luxos eram fundamentais para a minha vida. Eu comecei a achar que o meu filho precisaria ter isso, a minha filha isso. E eu perdi a simplicidade. Eu vejo muitos pais desesperados com seus filhos em casa também. E eu sempre pergunto, não, porque ele não tá podendo praticar esporte, ele não está frequentando... Aí minha pergunta é, você está contando história para ele? Começa contando história. Olha que coisa simples, contar história para o seu filho. É simples e desenvolve a complexidade da inteligência. Quando você ouve uma história e não está vendo as personagens, você imagina as personagens. Então você está desenvolvendo uma parte imagética de você que é fantástica. Simplicidade. Simplicidade. Como é que eu consigo redescobrir esse valor dentro de mim mesmo? Num mundo tão tumultuado, em que as pessoas, né, Eliana, não param para contemplar o belo. E belo tem em todo lugar. Todo lugar. Você vê uma flor ali, numa cidade grande, dando um jeito de crescer no asfalto, né? Na canção que diz, e uma flor brotou, a improvável flor, para ver uma flor brotar no impossível chão. A música quixotesca, né, do sonho, sonhar, mas um sonho impossível. Aquela flor brotou no impossível chão.
Você está parado e às vezes você vê uma expressão de uma pessoa e a expressão daquela pessoa tem algo de belo, tão profundo, tão significativo e a gente está desperdiçando isso. Por quê? Porque a gente complicou a vida da gente mesmo. A gente ouviu uma série de coisas talvez meio incorretas, a gente virou um competidor absurdo, a gente tem medo de ficar sem dinheiro depois, a gente tem medo de depois não arrumar uma outra coisa, a gente tem isso, a gente tem aquilo, e a nossa cabeça vira um instrumento, qualquer que seja, uma bateria desafinada. Bate, 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 e eu não tenho mais condições nem de ouvir a mim mesmo, porque eu só ouço os barulhos que eu permiti. Eu dei autorização para essa coisa complicada me atormentar desse jeito. Eu dei autorização para isso. Como é que eu desautorizo? Como é que se resolve isso? Fala assim, você fala de filosofia e não diz o que a gente tem que fazer na vida, né? Filosofia não diz o que tem que fazer. Filosofia te ajuda a fazer pergunta. Mas talvez você deveria perguntar, né? Quanto tempo você gasta do seu dia para contemplar um belo? Para prestar atenção nisso? Às vezes você abre a janela, né? Eu acordo cedo, adoro acordar cedo. Abro a janela, eu vejo o sol assim nascendo. Como é lindo! Você vê o dia em que o escuro está se despedindo para a luz chegar, né? É hora da luz chegar. É tão bonito isso. Entardecer nem se fala, é espetacular. Cada lugar que eu estou viajando, dando palestra, tal, que eu tento olhar o entardecer daquela cidade, alguns lugares de praia, né, no Brasil, que as pessoas aplaudem o entardecer, é lindo aquilo, você está olhando para um dia que se despede. Todos nós temos uma alma poética, mas a poesia mais linda é a poesia da simplicidade. É a poesia cotidiana. É você olhar para o cotidiano e extrair dali o elemento poético que aquece a sua alma. Simplicidade. Minha gente, quando as pessoas estão para morrer, estão doentes, do que elas lembram? Elas não vão se lembrar se comprou uma bebida, um vinho da safra tal, se a bolsa que comprou o dia que não sei o quê, do que ela vai se lembrar? Vai lembrar de brincadeira de criança, vai lembrar de mãe, vai lembrar de pai, vai lembrar de beijo, de abraço. Então, essas coisas que serão as últimas lembranças nossas, se nós tivermos essa oportunidade de nos lembrar disso, é que deveriam ocupar a maior parte do tempo. A simplicidade é uma ponte, né, que nos liga a Deus. Isso é uma visão aristotélica, de uma explicação de um Deus metafísico, né? Aristóteles dizia que Deus é como uma alavanca primeira que movimenta tudo que há no universo. Nós somos os movimentos. São movimentos que vão, porque a gente está insatisfeito, a gente está incompleto, a gente quer uma coisa, depois quer outra, a gente é complexo. Diz Aristóteles, como é que você faz para se reconectar com Deus? Simplicidade. Você sente Deus, você experimenta Deus. Por isso que eu acho estranho as pessoas que se valem de uma religião e começam a ter tanta tradição, tanta coisa para você falar com Deus, primeiro isso, se não fizer isso acontece isso, Deus culpa você por isso, aquilo, que você perde a espontaneidade da sua fala com Deus. Essa simplicidade é simples, simples. Eu convivi com padres incríveis, assim, né? Eu fui seminarista e tal, e eu lembro de um padre que era um santo, padre Hugo Greco. O santo tocava violino, tinha uma coisa, era bem mais velho, tinha uma cultura, né? Uma vez uma criança falou assim para ele, padre, me ensina a rezar. Aí o padre falou para a criança, me ensina você. Eu preciso reaprender a rezar. Não, padre, não, como é que reza? Como é que você reza? Falou assim, Deus, cuida da minha mãe, do meu pai e de todo mundo para que ninguém fique doente. Isso, eu quero reaprender a rezar desse jeito. Eu sofistiquei tanto a minha oração que eu me perco até com ela. Eu queria a simplicidade que uma criança olha para Deus e faz, não faz isso comigo não. Simplicidade. Por que a gente começou falando de Fátima, né? Por que para 3 pastores? Para 3 crianças? Se tinha algum recado para dar para a humanidade, por que para 3 crianças? Talvez porque um adulto era tão complexo que não prestaria nem atenção no que estaria acontecendo, né? É essa simplicidade que faz com que a gente ame o belo, que a gente participe do belo. Porque se nós somos singulares, se a nossa alma é única, né? Eu quero repetir esse conceito da alma enfeitada. O que são enfeites da alma? São os discursos que eu arrumo para falar de mim mesmo.
São as eloquências que eu trago para que as pessoas gostem de mim. O que é alma sem enfeite? Sou eu. Sou eu com as minhas dificuldades, com as minhas imperfeições, com as minhas teimosias, com o que eu sou. Mas eu sou, e alguém vai me amar desse jeito. Alguém vai te amar desse jeito. Não queira que as pessoas te amem pelo seu enfeite, não. Tem que amar como você é. Olha, amanhã a gente vai... Passou muito rápido, eu tinha tanto poema aqui para falar para vocês, vou deixar para amanhã. Tinha do Mário Quintana também, escolhi uma coisa legal dele. Fala só um pedacinho desse aqui do Mário Quintana. Sonhar é acordar-se para dentro. De súbito me vejo em pleno sonho, e no jogo em que todo me concentro, mais uma carta sobre a mesa ponho, mais outra. É o jogo atroz do tudo ou nada, e quase que escurece a chama triste, a cada parada uma pancada, o coração exausto ainda insiste. Insiste em quê? Ganhar o quê? De quem? O meu parceiro, eu vejo que ele tem um riso silencioso a desenhar-se numa velha caveira carcomida, mas eu bem sei que a morte é seu disfarce, como também disfarce a minha vida. Ganhar de quem? Você está competindo com quem? Ganhar de quem? Olha aqui, outra coisa de simplicidade dele. Se tu me amas, ame-me baixinho. Não o grite de cima dos telhados. Deixe em paz os passarinhos. Deixe em paz a mim. Se me queres, enfim, tem de ser devagarinho. Se tu queres me amar, me ama devagarinho. Qual é o tema de amanhã? Vocês estão perguntando? Deixa eu ver. Amanhã é comodismo. Vamos falar sobre comodismo. Então, obrigado. Muito bom estar com vocês. Muito legal. Um beijo aqui para o povo de Feira de Santana. Vamos mandar uns beijos antes de terminar. Heloísa Garcia, que lindo poema. Mário Quintana é incrível, né? Meu amigo Fernando Moraes, grande escritor. Que honra ter você aqui, educador. Beijo para Silvia, Sandra, Sheila Barros, Cris Santos, adoro esse poema. Doris Salete, Rio Grande do Sul, muito legal. Leila, Fátima, pessoal de Taubaté é a cidade em que minha mãe e meu pai se conheceram. Teuzeta, que nos acompanha de Portugal, muito legal. Socorro Moraes, um beijo para você. Rose Diniz, tá bom, né, gente? Vamos respeitar o horário aqui. Simplicidade. Faz um exercício. São José do Rio Preto. Quem ligou agora tem todas as aulas. Hoje é aula de número 42. Tem todas as aulas no YouTube e no Face. E agora eu estou conseguindo gravar aqui. Aprendi a gravar no Insta também. Então pode ver as outras aulas. Mas é isso. A gente tenta buscar nessas palavras, né? Só para vocês saberem o que vem pela frente de palavras que vocês sugeriram. Comodismo, depois é luto, fofoca, família, futuro, ganância, coerência, esperança, perda, que é parecido com luto, enfim, tolerância. É isso aí. Espero que você tenha uma linda noite e amanhã a gente se encontra aqui. Beijão. Beijo para vocês aí do Face.